Nesse conto de fadas tão viável, a carruagem lá virou a boca, deixando a obstáculo que ninguém pegou. A paixão virou desgosto sem nenhuma explicação. Teu Pedrinho virou Jão. Mostra o que você faz de bom e de ruim. Eu sou João Pedro Cerdeira, né, eu sou mestre em estudos literários pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eu sou escritor, né, eu sou autor do Transviados, que é o meu primeiro livro de poesia, e eu pesquiso literatura LGBT. Como é que começou o processo da criação desse livro até chegar à editora? Na verdade, foi um processo bastante longo, né? Em meados de 2014, eu mantinha um blog onde eu escrevia poesia com um fluxo muito grande, uma poesia que estava sempre num limiar entre outros gêneros literários, como a anotação, a lista, o diário. Era uma escrita bem cotidiana e sem a intenção de virar um livro, né? Sim. E a partir da interlocução com outras pessoas, com alguns escritores, com os professores meus da graduação, que me veio a vontade de transformar isso em livro. E aí veio um trabalho de organizar esses poemas, esse material que eu tinha dentro de uma coisa que ficasse dentro de uma lógica de uma unidade, né, de que tivesse uma cara de livro. E foi basicamente isso. Então, Jô, o seu livro abre com um prefácio da Paloma Vidal, que nós dois conhecemos bem, né? E ela diz que conheceu esse livro, que teve contato com esse livro através de um rascunho de 2015, que foi um processo político bastante traumático para nós, como civilização. E agora, nesse momento de lançamento, a gente está vivendo em torno de uma pandemia. Qual que você acha que vai ser o impacto do seu livro diante dessa pandemia? E aí uma pergunta mais vaga, o que você acha da literatura, da produção literária durante essa pandemia? Tá. Então, começando um pouco pelo prefácio da Paloma, né? Ela fala justamente que ela recebeu o livro de mim em 2015, que foi o ano do golpe, né, o ano do impeachment da presidenta Dilma, e foi realmente bastante nesse contexto. Eu era aluno dela na graduação, e ela foi viajar, ela estava na França, inclusive ela ficou um bom tempo na França fazendo um pós-doutorado, durante o processo de impeachment, com o meu manuscrito. Então é isso que ela se refere. E realmente, a minha vontade de publicar vem nesse contexto bastante conturbado da política, a qual o meu livro se relaciona um pouco indiretamente também, né? Acho que a Paloma coloca isso um pouco, né? Que eu venho de uma geração do governo Lula, de uma geração que prometia mais abertura, mais liberdade, né? Então eu acho que isso está colocado, isso se relaciona um pouco com esse momento. E agora, né, durante o lançamento, meu livro saiu durante a pandemia, né? A festa do lançamento foi cancelada por causa do isolamento social. E que é um momento bastante conturbado, né? Não só pelo vírus, né, pelo Covid-19, mas por esse governo, né, que tem como marca uma perseguição à ciência, uma perseguição à pesquisa, à universidade, uma perseguição à arte, uma perseguição aos LGBTs. Né? Então eu acho que toda produção artística, cultural, científica e toda produção LGBT é sempre corajosa, é sempre bem-vinda nesse contexto para se colocar contra, para se posicionar. Agora, sobre a literatura e a produção literária nesse contexto, né, acho que tem muitas maneiras como a gente pode analisar essa questão. Por um lado, num primeiro momento, a gente pode pensar como algo até proveitoso para a escrita, né? A gente tem no nosso imaginário popular essa ideia que vem da modernidade, que vem do romantismo, da escrita como produto do isolamento, da contemplação, do estar sozinho, né? Então, nesse sentido, a produção literária seria riquíssima. E tem muita gente escrevendo, né? Nas redes sociais a gente vê muita coisa, em blogs tem realmente muito material sobre a pandemia. Mas essa é uma maneira de ver a coisa, né? Eu acho que o isolamento, a solidão, é uma maneira de se escrever, né? Ela pode ser a mais comum hoje em dia, né? A gente ainda está num pós-romantismo, por assim dizer, essas ideias modernas vão ser muito fortes, mas existem várias outras maneiras, né? Essa não é a única. E, pelo menos para mim,
o isolamento representa desafios, né? Porque a minha escrita, isso tem muito a ver com esse processo de origem que eu falei, que tinha o blog, essa coisa cotidiana, de um gênero meio híbrido. Eu sempre penso a literatura e a minha produção literária como um encontro, né? Um ou outro. Seja pela experiência vivida, pelas conversas, pelas leituras. Então, o isolamento realmente cerceia um pouco isso, num primeiro momento, mas também nos dá um espaço para pensar essas relações em outros espaços, em outros contextos, em outras configurações, né? Como as redes sociais, como um vídeo no YouTube, uma live. Então, realmente, eu acho que o isolamento transforma a literatura da mesma maneira, exatamente no mesmo grau e no mesmo eixo que ele transforma as relações humanas, né? Porque a arte, a escrita, sempre é uma relação humana. A gente sempre escreve para alguém. Né? Eu queria falar primeiro da preparação do romance. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque são 3 poemas sobre a preparação do romance. Tem a coisa da lista, né? Que eu queria que você comentasse o que isso tem a ver com o que é a anotação, as listas, por que isso é importante no seu texto? Porque tá amontoado de coisas desse tipo. E acho que são Sim. 3 poemas, né, de preparação de romance. Acho que eu começo falando desses poemas pelo título deles, né? A preparação do romance. Isso é uma referência a um seminário do Barthes, do Roland Barthes, né? Que é um crítico literário semiólogo francês, que é um curso que ele deu, o último curso que ele deu antes de falecer em Paris, no Collège de France, e que foi publicado como livro sobre esse título, A Preparação do Romance. Né? E nesse texto ele justamente está discutindo como se escrever literatura, né? De onde vem a vontade de escrever, quais são os métodos e como se preparar para a escrita, né? Como preparar o texto. E a conclusão que ele chega no final é que não existe uma preparação, né? Não existe um antes do texto. A preparação é a própria escrita. E isso se relaciona muito com o meu trabalho, né? Que dá nome a 3 poemas, é uma sequência de poemas, né? Que não estão sequenciais no livro, mas eles têm um contínuo interno, no sentido de justamente tem a ver com esse método que eu falei, com essa origem do blog e da anotação e do cotidiano, no sentido de que eu não planejava que isso fosse um livro, né? Isso era uma preparação justamente para um outro trabalho, para um romance que eu venho escrevendo já há muito tempo e para qual os poemas originalmente eram um pouco de ensaio, né? E a lista entra nisso, né? Nessa estética de inacabamento, de inacabamento tanto no sentido de que não tem que voltar um pouquinho. Então tem a ver com essa estética de inacabamento, tem a ver justamente inacabamento em 2 sentidos, né? Tanto de que não acaba, de que não tem fim, porque a anotação ela tem um potencial infinito, né? A gente sempre pode continuar anotando, e continuar preparando, e continuar editando e trabalhando no texto, quanto inacabado no sentido de sem verniz, né? Sem um acabamento. Uma coisa meio crua, né? Então, esses poemas, sobretudo esse que tem um formato de lista, eles são um pouco uma transformação poética da própria preparação do texto, do próprio método, do próprio processo criativo, né? É transformar o processo em objeto. Ju, eu queria te perguntar sobre o caráter do cotidiano da sua poesia. O quão você se inspira no universo cotidiano, como você traz o cotidiano para a escrita e para a sua produção literária. E o quão isso é autobiográfico, se é autobiográfico. Ou então se tem questões aí de autoficção e tal. Eu acho isso bastante interessante, na verdade, porque eu acho que tem um pouco a ver com o próprio processo criativo que eu falei, né, de ter começado um pouco num blog, de ser uma coisa que eu escrevia meio como um diário, e que ao mesmo tempo não era um diário.
E eu acho que ele tem essa tensão com a biografia, e que não chega a ser uma biografia, acho que ele desafia um pouco as convenções do gênero autobiografia, indo para o sentido da autoficção. Né? Porque o que é a autoficção? Né? Ele é um gênero que surge com muita força no século XX, na segunda metade do século XX, e que tem a ver justamente com uma insuficiência da biografia, uma vez que todo esse discurso histórico, esse discurso que a gente faz sobre si mesmo, sempre é uma narrativa, né? Sempre é uma criação verbal. Né? Então, dessa insuficiência do gênero biográfico, surge a autoficção, que tem a ver com uma estetização da vida, né? Com uma criação a partir da vida, com uma ficcionalização a partir do real e da nossa trajetória. E eu acho que o meu texto se enquadra muito mais nesse sentido, não porque necessariamente eu tenha inventado alguma coisa, quer dizer, inventei, né? Claro, é uma ficção, não deixa de ser, em que, embora parta da minha vida e da minha experiência e de relações que eu tive com outras pessoas, tem uma estetização, né? Um grau de ficcionalidade, de criação estética por cima disso. E aí? Então significa que o autor está vivo ou ele morreu? Essa é a grande pergunta, né? Acho que, sobretudo, quando a gente fala de textos de minorias, né? De textos gays, lésbicos, de textos de mulheres, de pessoas negras, essa é uma questão que realmente vem com tudo. Né? Eu lembro que na minha qualificação de mestrado, inclusive, um professor que estava na banca falou, brincando, o autor sempre está morto, a menos que ele seja uma mulher ou um gay. Né? Porque realmente, explicando um pouco a morte do autor para situar quem estiver vendo, a morte do autor é um conceito também do Roland Barthes, em que ele vai dizer justamente que ele vai desafiar um pouco a convenção da crítica na época dele, que dizia que o autor era detentor do sentido do texto, né, da verdade sobre o texto. Que haveria uma intenção, uma verdade do texto, a qual o autor é detentor. O Barthes discorda disso, né, chamando a atenção tanto pro texto, né, pro código linguístico do texto, quanto para a recepção, né, pro leitor. Ele destitui o autor de poder, ele mata o autor para dar vida a um processo semiótico de interpretação, né, que está calcado no leitor e no texto. E eu acho isso importante, eu acho que isso nunca está equivocado, então eu acho que por mais que nós tenhamos voltas do autor, né, o autor sempre estava tentando voltar, né? Os estudos culturais fizeram isso, os estudos de gênero, em certo sentido, fazem um pouco isso, mas acho que nunca é uma volta completa, porque a gente nunca restitui completamente o autor de volta a esse poder de significação. Né? O que me parece que está em jogo, quando a gente fala em minorias, é pensar se existe uma diferença entre uma escrita hétero e uma escrita gay, ou uma escrita masculina e uma escrita feminina. E isso sempre, é um debate que sempre pode ser enriquecedor, mas que a gente sempre tem que ter muita cautela para não cair também num biografismo, né? Para não tentar explicar o texto na vida do autor, ou no contexto dele, ou na opressão que ele sofre, esquecendo do texto, né? Colocando o texto como um produto, um resultado disso, porque isso mina todo o potencial criativo e linguístico e estrutural do texto, né? E estético, né? A gente acaba reduzindo o texto a um objeto histórico, antropológico, que é evidentemente problemático. Como o seu texto, o eu lírico que é mais presente, é um rapazinho gay, né, dentro de um universo de São Paulo, urbano, a pergunta que não quer calar, existe literatura gay? Esse também é um objeto bastante polêmico, né, para crítica. Existem pessoas que defendem que sim e pessoas que defendem que não. Não existe um consenso sobre isso. E, de fato, é uma questão bastante espinhosa. Eu, particularmente, e a minha dissertação de mestrado aponta um pouco para isso, acredito que sim, existe. Só que o que é preciso sempre discutir e debater é o que seria, né? O que seria uma literatura gay.
ou uma literatura da mulher, uma literatura negra. Eu acho que o que está em jogo para todas essas terminologias é o que seria, né? Como funcionaria isso. Né? Porque existem várias possibilidades. Né? Pode falar uma literatura gay é um texto que fala sobre gays. A gente pode falar que um texto foi escrito por um gay ou por uma lésbica. A gente pode falar que é sobre algum assunto específico, que tem uma linguagem específica. Né? São todos caminhos que a gente pode tomar. Né? Eu acho que alguns que são mais tradicionais, que foram bastante explorados ao longo do século XX, e que ainda são muito influentes, são bastante complicados. Né? Talvez por isso que uma certa geração acadêmica recuse um pouco esse termo. Né? Que é a ideia de pensar uma representação, né? De uma literatura que represente gays, ou que represente mulheres. Né? Porque a representação é um tema bastante espinhoso. Né? Para pensar isso, eu sempre recorro um pouco a Judith Butler, né, que é uma autora muito importante da filosofia e da teoria queer, que ela começa o Problemas de Gênero discutindo justamente sobre a questão da representação. Né? Não na literatura, né, ela está mais preocupada com política e com direito, mas acho que também se aplica à literatura, e ela vai dizer que a representação, se por um lado ela é importante para estender a visibilidade aos sujeitos, pelo outro, e esse é o revés dessa situação, é ela quem cria os sujeitos que visa representar. Né? Isso ela se filia ao Foucault, que vai dizer que o sujeito é construído nos discursos e nas relações de poder a partir da negação, né, das proibições. O que isso quer dizer para a literatura? Né? Que se eu estou escrevendo um livro em que eu retrato um homossexual, ou uma mulher, ou uma pessoa negra de determinada maneira, né, se eu represento eles, se a gente pensa o texto como uma representação, a gente está, de certa maneira, em certo grau, dizendo o que são gays, o que são mulheres e o que são negros. E é nisso que a gente entra nesses estereótipos, nesses lugares comuns, que na literatura de mulher é bastante prolífero, né? De que mulher tem que escrever sobre maternidade, sobre menstruação, ou sobre o feminismo. Né? É nesse sentido que quando a gente pensa tudo numa chave de representação, que a coisa acaba se tornando estereotipada e complicada, e minando o potencial de que essas pessoas têm para escrever. Né? Acaba ficando meio com cara de um jornal mesmo, né? Que a gente vai ter economia, esporte, política e mulher, né? Que vira um assunto à parte, separado do todo. Né? Essa problemática se instaura quando a gente toma a ideia de literatura feminina ou de literatura gay como representação. Né? Isso também não quer dizer que a gente tem que abolir essas categorias. Não, então tudo é literatura, não vamos fazer distinção, matamos 100% o autor. Isso também é problemático. Porque se a gente olha para a história da literatura, para o processo de formação do cânone, para a formação da literatura nacional e internacional, o que a gente encontra são homens brancos heterossexuais ricos. Né? O cânone ele não é arbitrário. O cânone, consciente ou inconscientemente, o processo de formação do cânone, ele apaga mulheres, ele apaga gays, ele apaga negros. Ele apaga proletários, ele apaga um monte de categorias. Então, levantar essas categorias, né, segmentar a literatura, é uma maneira de resistir a esse apagamento. Né, e eu acho isso muito importante. Então, qual saída que a gente pode encontrar? Né, eu acho que algumas autoras mulheres, dentro da teoria feminista dos anos 60 e 70 do passado, trouxeram caminhos muito importantes, né? Trouxeram aspectos muito importantes para a gente pensar essas questões, né? Tem a Lucy Gary, que é uma filósofa francesa, ela vai falar do parler femme, depois traduzido como um falar feminino. O que ela está fazendo é uma crítica à psicanálise, em que ela vai dizer que existe uma linguagem masculina e feminina que são distintas, porque a entrada do sujeito no campo simbólico é diferente do homem para a mulher. Aí ela vai criticar o Freud, que alguns desses dispositivos do Édipo, do Fordá, não se aplicam às mulheres, ou são diferentes para as mulheres, e a partir disso, a entrada no campo simbólico é diferente e a linguagem é completamente diferente. E ela vai acusar a psicanálise de tomar o masculino como universal.
né? Isso combina muito com a Simone de Beauvoir, né, que vai falar que o homem se funde ao ser humano, né? Se funde ao universal e ao neutro, enquanto a mulher é o segundo sexo. E outra autora que eu acho que dá um subsídio importante para essa discussão é outra francesa, que é a Hélène Cixous, que ela vai falar da écriture feminine, né, da escrita feminina, em que ela vai associar a escrita de corpo, escrita de vivência. Acho que a gente pode até dizer num certo protótipo do que viria a ser o lugar de fala, né? Que você tá, vamos lá, vamos engajar. Existe lugar de fala na literatura? A gente pode começar respondendo se existe lugar de fala e depois você pode me responder se existe lugar de fala na literatura, já que você já está entrando aí nesse assunto. Uhum. Eu acho que essa é uma das grandes polêmicas, né? Não só para a arte, mas para todos os movimentos sociais, né? O lugar de fala. Muita gente é contrária a esse conceito. Eu, particularmente, acho que é uma invenção brilhante, né? É uma maneira brilhante de pensar a realidade. E eu acho que toda essa recusa dele vem de um não entendimento, né? Na militância, não toda, né? Eu também não quero universalizar, mas em parte da militância e também na internet, nas redes sociais, o lugar de fala ele foi associado a uma espécie de moral, de ética, de quem pode falar sobre determinado assunto. Por exemplo, você é uma mulher, então você pode falar sobre a condição feminina, e eu que sou homem não sou. Eu que sou gay posso falar sobre a condição dos gays, e você que é heterossexual não pode. Né? E é isso que ficou, é isso que se pensa do lugar de fala, popularmente. E isso é bastante equivocado, eu acho. E indo, inclusive, pelo caminho da Djamila Ribeiro, no livro dela, que é Lugar de Fala, que é um livro muito bom, inclusive, super recomendo para quem quiser ler, em que ela vai mobilizar uma bibliografia muito séria e de autoras muito importantes, como a Patricia Collins Hill, que é uma pensadora negra americana, a Gayatri Spivak, que é uma pensadora indiana, que é uma das mães dos estudos pós-coloniais em relação com o gênero, e também a Simone de Beauvoir, que é a grande referência da Djamila. Né? Ela vai deslocar dessa ideia vai deslocar um pouco dessa ideia, dessa moral de quem pode dizer o quê, para pensar o lugar de fala como uma epistemologia, né? Como um ponto de abertura para o conhecimento. Né? A ideia de lugar de fala está justamente atentando contra uma noção de que nós todos somos subjetivamente iguais. Né? Ou seja, é a constatação ou a denúncia de que o nosso conhecimento ele parte de um lugar e que não é só histórico e geográfico, mas é corpóreo, né? A gente é um sujeito corporificado, generificado, racializado, e que tudo isso influencia a maneira como a gente interpreta o mundo, significa o mundo, se relaciona com o mundo e como o mundo devolve isso pra gente. Né? Isso também influencia na nossa intersubjetividade. Né? Então eu acho que menos do lugar de fala, menos do que você pode falar isso, você não pode falar sobre aquilo, é só a compreensão de que certas propriedades, de que cada indivíduo enuncia o seu discurso e percebe o mundo de um lugar. E que esse lugar diz muito sobre o que a pessoa está dizendo, né? Sobre os valores dela, sobre a opressão que ela vive, sobre os interesses dela. Isso é significativo. Né? Não para minar o debate, né? Não como um autoritarismo de você não pode me contestar porque eu sou gay, mas pela constatação de eu estou falando de uma experiência e de um lugar de onde eu estou, de uma realidade que é minha. Né? Ou seja, ele é muito mais epistemológico e
muito mais epistemológico, né, no ponto de vista de um conhecimento situacionado, do que uma ética ou uma moral da enunciação, do discurso. Eu acho que é isso. E agora entrando para a questão da arte, né, que é polemicíssimo, né, porque quando a gente fala em arte, a gente comumente está falando e deve falar de alteridade, de criação, de simulação, de poder ser o outro, né, como o Rimbaud disse, né, o eu é o outro. E uma ressalva que boa parte da comunidade acadêmica e dos críticos tem com o lugar de fala na arte é se ele não minaria esse potencial criativo, né? Esse potencial de alteridade. E eu acho que não, sobretudo quando voltando, a gente entende o lugar de fala como uma epistemologia, e não como uma ética. Né? Eu não acho que seja problemático, ou que machuque a ideia de lugar de fala. Por exemplo, um escritor homem escrever uma narrativa protagonizada por uma mulher, ou uma diretora heterossexual fazer um filme sobre gays. Eu não acho que seja problemático. Porque cada um pode realmente criar o que quiser, e isso é muito bonito. Mas o que eu acho que quando a gente pensa em lugar de fala para arte, o que está em jogo é a constatação de que uma mulher falando de uma mulher, narrando uma ficção sobre uma mulher, seja ela cinematográfica, dramatúrgica, literária, é diferente de um homem narrando uma mulher. Né? Eu acho que é muito interessante um exemplo que a Virginie Despentes, que é uma feminista francesa, contemporaneíssima, aliás, é um exemplo que ela dá no livro dela, Teoria King Kong, que ela está falando sobre a representação do estupro no cinema, e ela diz que as mulheres que são violentadas no cinema, em filmes dirigidos por homens, elas reagem, e o impacto que isso é causado nelas é muito diferente de quando isso acontece num filme dirigido por uma mulher. Né? E por que isso? Claro que eu não acho que exista uma reação universal ou uma mulher universal a ser representada. A gente volta para a problemática da representação. Mas o que está em jogo, e também não acho que a palavra certa nem seria uma propriedade sobre o assunto, mas uma sensibilidade diferente. Né? É constatar que uma personagem feminina feita por um homem é a maneira como um homem interpreta e cria e simboliza uma mulher, enquanto uma mulher narrada por uma mulher ou um gay narrado por um gay é um sujeito que está sendo criado a partir desse lugar. Né? Ele não é menos válido ou mais verdadeiro, mas ele tem uma correspondência com esse lugar. Eu acho que realmente... No seu material, podemos, sim, bem superficialmente falando, a gente pode dizer que há muitos elementos que poderiam ser considerados de escrita feminina, né? Você fala de comédia romântica, de final feliz. Tem um poema que destoa de todos, que é um soneto, que é o lésbico, que fala de amor lésbico e tal. E aí é interessante porque você é um rapazinho gay, né? Afeminado, nós sabemos que você é um rapazinho gay afeminado. Mas não tô tentando esconder de ninguém. Ninguém está fingindo aqui, né? Não dá nem pra fingir que você não é. Porque o livro está tranqueado. Não dá pra fingir. E assim, você é um rapaz, por ser um rapazinho, é um rapazinho branco, né, que usa, digamos assim, o que seria considerado elementos femininos. Mas você tá usando muito bem, por sinal, e não te torna menos homem, nem nada, né? O fato de você ser gay não faz você ser menos homem. E o fato de você ser mais afeminado não faz você deixar de virar mulher, entendeu? A coisa da feminilidade, a escrita do feminino, eu acho que na minha opinião, uma narrativa que todo mundo consegue absorver, porque é uma questão de prática, entendeu? Homens conseguem absorver, mulheres conseguem absorver. Nesse ponto, concordo. Sim, isso é bastante interessante, né? Isso me lembra muito um texto da Ana Cristina César, né, que embora ela seja reconhecida como poeta, e de fato ela é uma grande poeta, ela também teve uma carreira brilhante como crítica literária e tradutora, e ela tem um texto muito bonito que chama Literatura e Mulher, essa palavra de luxo,
onde ela vai analisar 2 prefácios escritos por homens de obras de 2 autoras mulheres, que são a Cecília Meirelles e a Henriqueta Lisboa. E ela vai apontar justamente como o tempo todo esses críticos eles forçam uma interpretação de uma dicção feminina ou de assuntos femininos nos textos delas, como a interioridade, a subjetividade, a natureza, que são tópicas que quando num lugar mais comum a gente fala em literatura da mulher, a gente pensa. E que a Ana Cristina demonstra, comparando essas poetas com autores homens, que não são só delas. Né? Então, o que definiria, de fato, não é uma dicção, uma linguagem ou um assunto, né? Que eu acho que aparece realmente um pouco no meu livro. E intencionalmente, inclusive. Né? Eu faço uso desses elementos que seriam femininos, justamente como um desafio de uma linguagem masculinista dominante e hegemônica, né? Isso é intencional, no sentido de subversão da identidade, né? Eu recorro de novo a Judith Butler, né? E eu acho que aí nos leva a pensar não só numa literatura gay ou numa literatura da mulher, mas caminhando no sentido de uma literatura que seja queer. Quer falar de literatura queer? Queer? Que é literatura queer? Eu acho que é diferente. É muito comumente nos trabalhos sobre literatura tratar queer e gay da mesma maneira. E eu acho isso problemático. Quando nós falamos em gay ou em lésbica, nós estamos falando de identidades que da mesma maneira, não da mesma maneira, mas em processos similares à identidade hétero, são formados discursivamente e possuem prescrições, normas identitárias. São caixinhas. Né? A ideia do queer, né, que em português é algo estranho, é o que desafia essas convenções. Né? Estruturalmente, não por um assunto a ser representado, porque a gente fica circularmente prescrevendo o que a gente quer subverter, mas justamente pelo desafio, estourando os binômios de masculino e feminino, hétero e gay. A gente justamente é uma literatura que bagunça, que balança o que a gente vai entender por homem, mulher, gay e homem e hétero. Né? É sempre o sentido desse desafio. Pois então. Bru, meu gato tá fazendo um escândalo. Tá dando pra. O miado do meu gato tá aparecendo? Não, às vezes tá falhando teu fone, mas não tá tudo bem. Tá tudo bem, não dá pra ouvir. Tá bom? Porque eu não sei como é fazer ele calar a boca. Eu queria que você comentasse sobre o Lésbia, que é o poema mais distoante de todos do conjunto de poemas aqui que você elaborou do seu livro. Queria que você comentasse por que ele é tão diferente. Realmente ele é muito diferente, né? Eu cogitei muito tirar ele do livro, né, inicialmente. Mas ele é um poema que eu tenho muito carinho, na verdade. Esse poema, eu escrevi ele eu escrevi na faculdade. Eu estava cursando uma disciplina com o Pedro Marques, que é um professor da Unifesp, também poeta. Era uma disciplina sobre poesia. E o trabalho final era analisar alguns poemas. A gente podia fazer a seleção que a gente quisesse, o recorte que a gente quisesse, desde que fossem poemas de épocas diferentes. E no final do trabalho, para ganhar mais alguns pontos, quem quisesse podia escrever um poema que tivesse uma interlocução com os poemas analisados. Né? Eu analisei nesse trabalho O Rapto, do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos pouquíssimos poemas dele onde ele vai falar sobre homossexualidade, e o Lésbia, do Cruz de Souza, né, que é um poeta simbolista, e também no simbolismo brasileiro, pelo menos tem muito pouco material sobre homossexualidade. Né? Então, o meu poema Lésbia dialoga bastante com esses dois, acho que sobretudo com o Cruz de Souza. Né? Ele compartilha o mesmo título, essas referências vegetais que eu faço, nas palavras que eu uso da botânica, como gimnosperma, flor de jade, todas essas imagens do campo da botânica também aparecem de uma certa forma no Lésbia do Cruz de Souza, do Crótado Selvagem, do Tinhorão, também são imagens vegetais.
E acho que a diferença principal entre o meu poema e esse que eu estou referenciando é que o dele ele é um pouco negativo, né? Ele está associando a figura da lésbica com o mito de súcubo, né? Da mulher destruidora. E o meu é um poema muito mais, entre muitas aspas, empoderador. Mas, de fato, ele nasce dessa interlocução com outros poetas. E ele é bastante especial para mim nesse sentido, porque o Cruz de Souza, os poetas simbolistas brasileiros, de maneira, os poetas que eu leio muito, que eu gosto muito. Tá bom, Ju. Why don't they take a nostalgia night along a capsule sign? Why don't you take your place and claim your will to reminisce again? Think of how happy we'll be when we're in on the joke, and it's ours as a stoner we knew long ago, and it's time the memories fly away. Vamos para as considerações finais. 37 minutos, né? 18h24. Não quero tomar mais o seu tempo, né? Eu queria que você falasse o que você espera depois desse lançamento, desse livro. O que você acha que esse livro pode mais te oferecer como escritor? O que ele fez mudar de você, sua percepção de escrita e tal, nesse momento? Eu acho que publicar o primeiro livro sempre é um divisor de águas na vida de quem escreve, né? Porque agora eu estou recebendo uma interlocução sobre esse material que é muito diferente da que eu recebia antes, né? Porque ele meio que tem um formato meio definitivo agora, aquele livro, né? Você não recebe mais sugestões, você devia mexer aqui, mexer ali. O livro está acabado, né? E eu que me apego tanto a uma estética de inacabamento, tenho agora um material acabado. Né? E isso realmente muda um pouco a maneira como a gente se relaciona com o texto, porque ele deixa de ser seu, né? O autor morre na publicação, agora ele é do mundo, ele pode ser interpretado, reinterpretado. Né? Eu estou bastante feliz com ele, na verdade. Continuo produzindo, né? Eu estou trabalhando, como eu falei no começo da entrevista, eu estou trabalhando num romance já há alguns anos, que tem uma relação muito íntima com esse material, e que espero que saia em breve. E eu acho que o meu livro, assim como muitos outros que vêm sido publicados, sobretudo nesse contexto dessa ascensão do conservadorismo, é importante, e eu acho que sempre o enunciar vozes que destoem e contestem essa pretensa hegemonia que alguns grupos continuam incessantemente tentando reiterar é sempre muito válido, muito pertinente e muito enriquecedor. Né? Eu acho que a importância sempre está nisso. Não só do meu livro, como de muita gente. E para quem quiser comprar o livro... Não, fala você. Eu já ia fechar. Não, para quem quiser comprar o livro, tá disponível no site da Editora Patuá, não é mesmo? Estou errada. O site da Editora Patuá tá aí embaixo, tá na descrição. Compram, gente. Valoriza o livro aí de gente que está começando aí a carreira. Compra livros de escritores brasileiros. É importante. Tá e bom? ele está com frete gratuito. Não só o meu livro, mas todo o catálogo da Patuá está com frete gratuito durante a pandemia, enquanto durar a quarentena. Que é para ninguém precisar sair de casa, né? Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem dos seus. Isso é o mais importante no momento. Isso. Defendam o SUS. Né? Derrubam o governo, bastante o Bolsonaro, né? É isso aí. Tá bom, Ju, vamos acabar por aqui. Beijo, obrigado. Obrigado pelo convite, Bru. Um beijo. Beijo. Why don't they take a nostalgia night along a capsule sign? Why don't you take your place and claim your will to rest?